Fala pessoal, tem pessoas que ficam me perguntando assim, como é que funciona, se eu pago imposto ou não pago imposto, em que momento que eu pago imposto, quanto que é esse imposto quando eu compro e vendo ações, seja no mesmo dia ou no dia seguinte, como é que isso funciona? Então eu montei aqui um fluxograma para que vocês vão poder compreender melhor e vai ser um vídeo bem rápido e bem didático. Vamos aqui para a tela que vocês estão vendo aqui agora em cima o seguinte. Bom, se você comprou ações e você vendeu essa ação no mesmo dia. Estamos falando de ações, não de fundos imobiliários, tá, pessoal? Porque são regras diferentes. Digamos que você comprou lá a Taesa, né, no dia, na abertura do pregão, e no mesmo dia, antes de fechar o pregão, você vendeu a Taesa novamente. Seja porque você é um day trade ou porque foi até por engano. Já acontece isso com muita gente, às vezes por engano, ao invés de comprar, acabou vendendo. Esse é classificado como day trade. Como é que isso funciona? Bom, se você comprou a Taesa no mesmo e vendeu no mesmo dia, teve lucro? Se você não teve lucro, você não paga imposto. Então você não teve lucro, não paga o imposto, porém, você teve ali por exemplo, um prejuízo, você anota esse prejuízo, porque você pode compensar isso no futuro, tá bom? Se você teve lucro, bom, se você teve lucro, você é classificado como day trade. Lá na nota de corretagem, vai vir o que a gente chama de dedo duro, eu já falei isso em alguns vídeos passados, né? É um percentual que o AB3 desconta para avisar a Receita Federal de que houve uma operação de day trade ou swing trade. No caso da venda e compra no mesmo dia, o dedo duro é de 1%. Então 1% da nota de corretagem, daquele valor de compra e venda que você realizou. Então se você fez isso, você vai ter que pagar um imposto. E o imposto de renda sobre operação day trade é de 20%. Então se você vendeu, comprou por R$100, vou dar um exemplo hipotético, comprou por R$100 aquela ação e vendeu por R$110, então esses R$10 é o seu lucro. Em cima disso, sendo day trade, você vai pagar 20% de imposto, tá? No caso de day trade, não tem aquela isenção. Se você vender até R$20 mil de ações dentro do mês, você tem uma isenção de imposto de renda, né? No caso de day trade, não tem. Você tem que ir no caso de ações ali, vendeu e comprou no mesmo dia, você tem que pagar o seu imposto. E quando é que você paga esse imposto? Até o último dia útil do mês seguinte. Tá? Se você comprou em janeiro, você tem até o último dia útil de fevereiro para recolher esse seu imposto. E onde é que você vê isso? Bom, lá no Sicalc, que é dentro do site da Receita Federal, lá no gov.br, vai ter o site da Receita Federal, vai ter lá o link lá para pagamento dos impostos. Só vou fazer um vídeo uma hora dessas aí, como é que você paga esse imposto, tá? Bom, nessa situação agora, nós falamos de day trade, agora eu vou falar do swing trade. O que é? Você comprou a ação, mas vendeu num outro dia, ou seja, num outro pregão. Lembra o exemplo do day trade que eu dei? Você comprou no dia segunda-feira de manhã e vendeu na segunda-feira mesmo. Agora vamos supor que você comprou a Taesa na segunda-feira e vendeu na terça-feira. Bom, isso não é um day trade. Vendeu na quarta, na quinta ou no mês seguinte. Isso não é um day trade. O day trade é classificado compra e venda do mesmo ativo no mesmo dia. Então se você comprou na segunda e vendeu na terça, por qualquer decisão sua, isso é classificado como um swing trade. E aí como é que funciona? É a mesma coisa. Não teve lucro? Bom, não teve lucro, não paga imposto. É a mesma coisa. Se teve um prejuízo, anote esse prejuízo para compensar no futuro. Você pode compensar o prejuízo, a compensação de ações com ações, fundos imobiliários com fundos imobiliários. Aqui estamos falando de ações. Bom, você teve lucro, você vendeu no outro dia e teve lucro. Então, aí tem mais uma pergunta que você tem que responder. A sua venda dentro daquele mês, porque você tem que fechar um mês inteiro, tá, pessoal? Se você vender, você vai anotando as suas vendas. Todas as vendas que você fez durante o mês, você vai anotando. Fechou o mês de janeiro, por exemplo. Vamos usar o mês de janeiro para ficar mais fácil. Você vendeu R$19 mil de ações, não é lucro, venda. Vendeu R$19 mil. Você, então, é isento de pagar imposto de renda. Você não paga, mesmo tendo lucro. Teve o lucro, se você vendeu menos de 20 mil, você não vai pagar imposto. Agora, se você vendeu e teve mais de 20 mil no mês, sei lá, 21 mil de venda, não lucro, venda, 21 mil, você vai pagar 15% de imposto sobre o lucro dessa operação, não sobre os R$1.000 que passou dos 20, tá, pessoal? É o lucro observando todos os 21 mil do exemplo que eu dei. Lembrando, como eu falei ali, vendeu abaixo de 20 mil, não importa o lucro que você teve. Teve lucro de 19 mil e vendeu 20 mil, não tem problema. Está dentro da isenção. Agora, se você vendeu 21 mil dentro do mês, você vai ter que pegar todos esses 21 mil, calcular ali se teve lucro. Se teve lucro, você vai pagar 15% sobre o lucro. Então vamos dar um exemplo bem esdrúxulo aqui para entender. Vendeu 21 mil, 18 mil foi lucro, você vai pagar 15% sobre os 18 mil, não sobre os 1.000 apenas que excedeu esses 20 mil
que é o teto, o limite ali da isenção de pagamento de imposto de renda na venda de ações em swing trade. Se você então não vendeu acima dos 20 mil, você ficou lá nos 20 mil, 19.900, então você não paga imposto de renda. Você não paga, esse lucro vem limpo para o seu bolso. Naturalmente, e você vai ter que declarar isso no seu ajuste anual lá no ano seguinte. Uma coisa, pessoal, tem que entender é, declarar imposto de renda é uma coisa, pagar imposto de renda é outra coisa. Se você vendeu abaixo de 20 mil reais em ações, você não vai pagar imposto de renda porque você está dentro da linha de isenção. Mas você deve declarar esse imposto de renda se você estiver dentro dos critérios da Receita Federal para declaração de imposto de renda. A Receita Federal alterou algumas normativas aí no ano passado, então mudou as regras, nem todo mundo que investe em renda variável tem que declarar imposto. Aí eu vou fazer um vídeo sobre isso em breve, tá? Assim que sair a normativa de 2024 agora do imposto de renda, mas se você, por exemplo, recebeu acima de um valor de salário, você tem que declarar. Se você tem bens, como por exemplo um apartamento, uma casa ou um terreno acima de 300 mil reais, você tem que declarar. Se você recebeu mais de 40 mil reais de rendimentos tributáveis, né, de juros de capital próprio, tudo mais, você tem que declarar. Então tem uma série de regras para que você seja obrigado ou não a declarar o imposto de renda. Nessa alteração que teve, ajudou bastante os pequenos investidores que nunca precisaram declarar. Quando declarava R$1 apenas, uma cotinha já tinha que declarar imposto de renda por causa disso. Nessa mudança já não. Então, para você saber se você precisa ou não declarar o imposto de renda, você tem que avaliar, olhar lá no site da Receita Federal e ver as regras de quem é obrigado e de quem não é obrigado. Aqui eu estou falando de uma situação da pessoa que é obrigada a declarar o imposto de renda. E neste caso do swing trade, o dedo duro ele já é de 0,005%. Essa é um percentual bem baixinho, só para poder avisar a Receita Federal lá que você fez uma venda de um ativo na modalidade swing trade. Bom, e a última opção é aquela pessoa que compra a ação, mas não vende, né? É o buy and hold, né? Ele compra e mantém na carteira aí pro resto da vida, né? Então, se você nunca vendeu, então você não paga imposto de renda porque você não fez alienação, você não fez a venda do ativo, ela está na sua carteira. Você apenas vai declarando no imposto de renda as cotas que você comprou, atualizando seu preço médio, atualizando o seu custo de aquisição, lá em situação de 31 de dezembro, lançando seus dividendos, seu juro de capital próprio. Aqui então, deixando aqui na tela para vocês aqui, mais todas as 3 opções juntas, para que vocês possam aí observar com calma, tirar um print, poder compartilhar com seus amigos, pode usar à vontade, tá? Isso aí é uma informação pública, não tem um dono dessa informação, porque a própria Receita ensina. Então estou recapitulando, para você que ficou até aqui, vamos recapitular rapidamente. Comprou ações, vendeu no mesmo dia, é um day trade, tem lucro? Não paga imposto. Teve lucro? Paga imposto de 20%, operação de day trade, dedo duro de 1%. Vendeu no dia seguinte ou no outro dia, uma operação swing trade. Não teve lucro? Não paga imposto. Teve lucro? Se foi abaixo de 20 mil reais, você está isento, está na classificação de isento. Vendeu acima de 20 mil reais, você paga 15% de imposto sobre o lucro, isso é um swing trade. Você não comprou ação, mas não vendeu, está na sua carteira, mantém durante aí a sua jornada na renda variável, você não paga imposto de renda. Lembrando novamente, pagar imposto é uma coisa, declarar é outra, totalmente diferente. Muito obrigado, meus amigos. Eu agradeço vocês aí para compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, seus familiares. Curta aqui, por favor, para poder ajudar o canal. Não deixa de curtir, não deixa aí também de compartilhar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.